Vamos abrir juntos então Juízes, capítulo 8. Estamos dando seguimento à nossa série chamada Firmes. Uma fé inabalável no mundo de idolatria. Estamos viajando dentro do livro de Juízes. Nesse livro nós já fizemos uma introdução e nós vimos as causas, os sinais de declínio, da queda da nação de Israel. Depois nós entramos na vida dos juízes propriamente dito, daqueles homens que Deus levantou para libertar a nação de Israel da opressão dos inimigos e conduzir o povo de volta à devoção a Deus, quebrar a idolatria do coração do povo. Nós vimos a vida de Eglon, Eude, Otiniel. Vimos a vida de Baraque, Débora, Sísera. Vimos a vida de Gideão em duas mensagens e hoje estamos no capítulo 8 e eu quero ler com vocês o verso 33 até o verso 35. O título da mensagem de hoje é Orgulho, o grande inimigo do homem de Deus. Orgulho, o grande inimigo do homem de Deus. Juízes capítulo 8, verso 33 até o 35 diz assim: Morto Gideão, tornaram a prostituir-se os filhos de Israel após os Balaíns e puseram Baal Berite por Deus. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus, que os livrara do poder de todos os seus inimigos ao redor. E nem usaram de benevolência com a casa de Jerubaal, a saber, Gideão, segundo todo o bem que ele fizera a Israel. Meus irmãos, eu quero começar esse sermão com uma declaração simples, clara e óbvia. O orgulho é um dos principais inimigos do povo de Deus, de um homem e de uma mulher de Deus. E meu objetivo é que você saia dessa noite aqui convencido disso. É sobre isso que nós vamos ver aqui no capítulo 8 inteiro do livro de Juízes. A vida de Gideão pode ser retratada em 3 cenas. No capítulo 6 nós podemos chamar a chamada de Gideão, nós vimos isso, como Deus chamou esse homem que era fraco. Era o menor da casa do seu pai, estava escondido com medo dos midianitas, mas Deus levanta esse homem, capacita esse homem, chama ele a quebrar os altares dos ídolos da casa do seu pai e comissiona ele. A segunda cena, no capítulo 7, nós vimos como Deus capacita esse homem, numa estratégia improvável. Deus então usa esse homem para libertar a nação de Israel do poderio dos midianitas. A estratégia é que eles não deveriam ter armas, o exército é diminuído, eles têm tochas, eles têm trombetas, e eles têm jarros que eles quebram e apenas gritam. Deus usa isso para confundir o arraial dos midianitas, eles tremem de medo, matam a si mesmo e uma parte foge. E então Gideão lidera a nação de Israel em vitória. Mas o capítulo 8 agora nós podemos chamar como o fracasso de Gideão, a queda de Gideão. Samuel, que é o autor do livro, escreveu esse capítulo 8 para dizer quais foram as cenas finais desse homem. Esse homem que começou bem, esse homem que foi chamado por Deus, esse homem que foi exaltado à condição de líder. Semana passada nós vimos esse homem que obedeceu a Deus, que foi um exemplo de piedade a Deus, e isso fez com que o autor de Hebreus, no capítulo 11, colocasse ele no hall da fama dos crentes, a galeria de fé. Gideão é um modelo a ser imitado e seguido, mas agora no capítulo 8 esse homem fracassa. E a razão, Samuel vai nos dizer que esse capítulo 8 é um capítulo de fracasso, de derrota, porque acontece aqui no capítulo 8 agora fatos inéditos e absurdos, como por exemplo, pela primeira vez na história da nação de Israel, um juiz se levanta para matar gente do seu próprio povo. É isso que acontece.
A segunda razão é porque, pela primeira vez na história da nação de Israel, a nação está idolatrando, a nação se afastou de Deus com um juiz ainda em vida. A terceira razão, porque esse capítulo é um capítulo de derrota, é porque pela primeira vez na história de Israel, que uma tribo sugere que um homem seja o rei da nação em detrimento do Senhor, que era o dominador, o rei de Israel. E por fim, como nós lemos no final do verso 35, diz o texto que pela primeira vez na história da nação de Israel, o povo não tratou com bondade e nem com misericórdia a família do juiz, do libertador que Deus tinha levantado. É um capítulo de fracasso, é um capítulo de declínio. Esse homem que começa bem, chega no auge, agora tropeça e cai de maneira grotesca. A pergunta que eu faço é: qual é a razão que levou Gideão a acabar com uma história tão lamentável? E a resposta só tem uma: orgulho. Gideão se esqueceu que o seu maior inimigo talvez não eram os midianitas com suas espadas e lanças e estratégias militares, mas ele tinha um outro inimigo para lutar que ele não considerou, que não era um inimigo externo, mas era um inimigo interno, poderoso, sorrateiro, sutil, mas que se não for levado em conta pode derrubar alguém, mesmo até um homem grandemente usado por Deus como Gideão. Eu penso que o orgulho ainda hoje é um grande inimigo em que nós temos que lutar. Se queremos nos manter firmes, se queremos desfrutar das bênçãos de Deus, precisamos nessa noite sair daqui convencidos de que o orgulho é um inimigo que assola as nossas almas e que está pronto para nos abater. Nós poderemos definir orgulho como o desejo do coração de provar a si mesmo, a busca por reconhecimento e glória com suas próprias forças. Isso é orgulho. Richard Baxter, um grande pastor inglês, certa vez disse: ora, se Deus pôs para fora do céu um anjo orgulhoso, quanto mais não tolerará um homem orgulhoso. Thomas Watson, um outro pregador inglês, falando sobre o orgulho, definindo o orgulho, disse que o orgulho é a embriaguez da alma. Ele tira a ilustração de alguém que está bêbado. É a embriaguez da alma, que intoxica o cérebro e domina todas as nossas ações. É verdade ou não é? C.S. Lewis, no seu famoso tratado Cristianismo Puro e Simples, tem um capítulo só sobre o grande pecado. E ele diz que o grande pecado para a fé cristã é o orgulho. E ele diz assim: não é certo você se perguntar, será que eu sou orgulhoso? A pergunta a se fazer é: o quanto de orgulho eu tenho? Em que áreas o orgulho me afetou? Porque o orgulho afetou absolutamente todas as pessoas da humanidade. Deixa eu te perguntar, você realmente, depois do que eu disse, ainda se convence de que você é uma pessoa orgulhosa? Já falaram isso para você? Nossa, meu Deus, você é uma pessoa orgulhosa. Não dá. Lá em casa nós temos uma brincadeira, minha e da minha esposa, quando alguém demonstra algum orgulho flagrante, porque às vezes não dá para ver, né? A gente diz assim: abre bem os braços para você abraçar esse orgulho que está tão grande aí. Então assim, meus irmãos, todos nós temos esse inimigo, esse fantasma que assola, que assombra as nossas almas. É verdade que nós vivemos numa cultura que não reconhece o orgulho. É verdade que nós vivemos numa sociedade que na verdade tem repaginado antigos valores que provinham da fé cristã. Hoje a sociedade que antes via coisas como orgulho, como coisas flagrantemente erradas, que deveriam ser recriminadas, agora não é apenas aceitável, mas é repaginado e estimulado, como por exemplo, as pessoas dizem: ah, pastor, não é que isso é orgulho, eu sou uma pessoa de atitude, eu sou uma pessoa decidida, e é estimulado isso.
As pessoas dizem, não pastor, não é que eu sou uma pessoa orgulhosa, eu sou uma pessoa de personalidade. Minha mãe disse, desde que eu sou pequeno, eu tenho gênio forte. As pessoas dizem, não pastor, não é que eu tenho orgulho, é que na verdade eu sou sincera, que tiver que falar eu falo. Eu não falo pelas costas, eu falo pela frente, eu falo na cara. E as pessoas ainda dizem, não pastor, não é que eu sou orgulhoso, eu sou perfeccionista. Já viu isso? Isso é defeito de celebridade. Você já viu isso? É defeito de celebridade. Ou é aquele tipo de defeito para ganhar emprego, né? Você vai na entrevista de emprego, então o cara está te entrevistando, faz uma série de perguntas, ele faz então uma pergunta capital. Me diga um defeito seu. Você fala, isso é fácil, as pessoas me dizem, eu tenho um defeito grande, eu sou perfeccionista, eu gosto de tudo no lugar. Eu sou chato com isso. Mas as pessoas não entendem, só porque eu quero fazer as coisas com excelência. Não é que eu sou orgulhoso, eu sou perfeccionista. Irmãos, se você avalia, é assim que a nossa cultura tem repaginado e tem diminuído os efeitos danosos do orgulho de uma pessoa que é dominada pela vaidade, pela soberba, pela altivez. Se você avaliar na nossa sociedade, as pessoas mais famosas, mais admiradas na nossa cultura são pessoas que são extremamente arrogantes. Fizeram declarações mais ousadas de orgulho que possa existir, como por exemplo Madonna. Certa vez Madonna disse, eu não vou me cansar até ser tão famosa quanto Deus. John Lennon, no auge da sua fama com os Beatles, numa declaração disse, o cristianismo irá desaparecer, está diminuindo e vai encolher. Nós mesmos, os Beatles, somos mais famosos atualmente que o próprio Jesus Cristo. Romário, os flamenguistas agora, pastor, desculpa, viu? Romário, quando jogava pelo Flamengo no ano de 95, no final do jogo, fez a seguinte declaração: rei pode ter 1, 2, 3 ou até 4, mas Deus só existe um. Eu sou Deus e vocês têm que me respeitar. É esse tipo de gente que tem milhões de seguidores no Instagram vendo o que eles fazem dia a dia. É esse tipo de gente que é aplaudido e que muitos crentes querem imitar, por exemplo. Uma cultura cuja vaidade, a soberba, tem sido repaginada. Nós vivemos tempos como esse, meus irmãos, mas olha o que Deus fala na sua palavra sobre a soberba. Provérbios 16, verso 5 diz que Deus abomina o arrogante de coração. No mesmo capítulo 16, no verso 18, há o famoso provérbio de Salomão que diz que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. O Senhor Jesus mesmo disse que aquele que a si mesmo se exaltar será o quê? Humilhado. E Pedro, na sua carta, no capítulo 5, disse que Deus resiste aos soberbos. Meus irmãos, são declarações fortes, absolutamente contra a cultura. E o meu objetivo nessa noite é mostrar para você que assim como Gideão caiu por causa do orgulho, nós também podemos cair. Podemos nos colocar em maus caminhos, podemos ofender e destruir as nossas famílias e pessoas ao nosso redor. O meu objetivo é que saiamos daqui não olhando para a vida de Gideão e querendo imitar Gideão e a cultura, mas que possamos olhar nessa noite para o verdadeiro libertador da nação, do povo de Deus, que é absolutamente humilde, o Senhor Jesus Cristo, que nos chama a imitá-lo na sua humildade. Cristo Jesus é o Senhor da nossa vida, que de maneira humilde se submeteu ao Pai, como nós lemos no início, e deixou o modelo para que possamos segui-lo. Se somos cristãos, a humildade tem que ser uma virtude necessária na nossa vida, na nossa busca. Precisamos lutar contra esse inimigo, se queremos nos manter firmes e se queremos desfrutar das bênçãos do Senhor. Amém? Amém. Olha os olhos comigo no verso 1, no capítulo 8. O meu ponto foi mostrar para vocês que o orgulho foi a causa de Gideão, da queda de Gideão.
Stuart Scott escreveu um livretinho, tem lá no gabinete do pastor, você pode pedir emprestado para ele, tá bom? Escrito Do Orgulho à Humildade. E ele detectou 30 manifestações de orgulho na Bíblia. 30. Mas eu penso que esse texto vai falar para a gente só 25. Eu quero ver 25 com vocês, tá bom? Brincadeira, tá bom? O pessoal já ficou apavorado. Meu Deus, esse homem não vai acabar hoje. Eu quero ver só apenas 4 com vocês, tá? 4 manifestações de orgulho na vida de Gideão que levaram ele à queda. E eu penso que essas 4 são centrais e que de alguma maneira expressam as outras também. Então são 4 manifestações de orgulho que levou Gideão à queda e que eu penso que ainda assola a nossa alma para a gente poder refletir. A primeira, no verso 1 até o verso 3, Samuel vai nos dizer que o orgulho de Gideão foi manifestado no temor de homens. O temor de homens tem por detrás um orgulho que está sendo ameaçado, está sendo questionado. Nós sabemos bem o contexto dessa passagem. Gideão, então, com os seus 300, consegue desbaratar as tribos e o exército dos midianitas, mas uma parte foge. E ele manda um WhatsApp, lembra que o pastor falou isso? Para que a tribo de Efraim interceptasse eles na saída e terminasse o trabalho. Isso acontece, mas agora, conforme o verso 1, a tribo de Efraim volta e começa a criticar Gideão. Olha o que ele diz: o que é isso que nos fizeste, que não nos chamaste quando foste pelejar contra os midianitas? E diz Samuel que eles contenderam fortemente contra ele, começaram a criticar, a questioná-lo. Por que você não nos chamou? Na verdade, a tribo de Efraim, a maior tribo da nação de Israel, não está preocupada com os propósitos de Deus, com o plano de Deus. Efraim quer receber a glória da vitória que está caindo sobre Gideão, e por isso agora eles questionam Gideão: por que tu nos tirou da batalha? Mas nós sabemos porque Gideão tirou as tribos da batalha. Deus tinha dito que ele deveria diminuir o exército para quê? Para que a nação não se orgulhasse e dissesse: foi a nossa força que venceu. Mas agora Gideão está sendo pressionado, Gideão está sendo criticado, Gideão está sendo questionado sobre o seu valor, sobre a sua liderança, sobre a sua pessoa. E olha como ele responde no verso 2: porém, ele lhes disse: que mais fiz eu do que vós? Não são porventura os arbiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Ora, Efraim, Deus entregou nas suas mãos os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. O que eu pude fazer comparável ao que vocês fizeram? Então, com esse falar, abrandou-lhes a ira para com ele. Talvez ao primeiro momento a gente possa olhar que Gideão está tendo uma atitude diplomática aqui, né? Gideão está tendo uma atitude de modéstia aqui, né? Mas quando nós olhamos o restante do texto, o que Gideão vai fazer, nós podemos ter a certeza que o que Gideão fez aqui foi temer homens. Gideão tinha uma oportunidade, ele sabia porque a tribo de Efraim tinha sido tirada da batalha. Gideão sabia do porquê ele tinha sido levantado e da onde Deus tinha tirado ele. Era a oportunidade de Gideão agora confrontar a tribo arrogante com a verdade de Deus. Gideão deveria ter dito: o que é que vocês querem? Você acha que essa glória é minha? Você acha que essa glória é de homens? Deus mandou fazer isso para que você não se ensoberbeça. Você quer glória de homens? Não, a glória pertence a Deus, o mérito pertence a Deus. Não vamos fazer isso. Mas o que Gideão faz? Ele manifesta todas as atitudes de uma pessoa que tem temor de homens. Ele vai para a bajulação. Ele diz: o que eu pude fazer? Ora, os rabiscos, a ilustração é agrária. Os riscos que vocês fazem na terra são muito mais importantes do que os frutos da tribo do meu pai. Eu não sou ninguém comparado a vocês, vocês são os maiores. E depois ele exalta a tribo dizendo: Deus entregou eles, os príncipes, nas mãos de vocês. Vocês que fizeram o trabalho maravilhoso, vocês que fizeram o trabalho todo. Quem sou eu? Eu não fiz nada. Ele vai para a bajulação, a falsa modéstia e a exaltação de homens.
Porque no fundo, Gideão temeu a reprovação, a crítica da tribo de Efraim. Edward Elsh escreveu um livro que você não pode passar dessa vida sem ler, tá bom? Você tem que ler esse livro. O livro é Quando as Pessoas São Grandes e Deus é Pequeno. Você tem que ler esse livro. E ele define temor de homens da seguinte maneira: tememos as pessoas porque temos medo de que elas nos exponham. Tememos as pessoas porque temos medo da humilhação. Tememos as pessoas porque elas podem nos rejeitar, ridicularizar ou desprezar. Nós tememos as pessoas porque elas podem nos agredir, oprimir e ameaçar, porque no fundo, diz Edward Elsh, nós temos sede de que essas pessoas nos aplaudam e nos aprovem. Nós temos medo de cair no conceito que nós achamos que merecemos ter na vida dessas pessoas. Por isso nós tememos elas, bajulamos e submetemos a elas. Essas razões têm uma coisa em comum, diz ele. Elas veem as pessoas como maiores, mais importantes e até mesmo mais poderosas do que Deus. E além do medo que cria em nós, o temor de homens faz com que a gente seja dominado por essas pessoas. E elas então passam a dizer o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que pensar e como a gente deve sentir. Isso é temor de homens. Não foi isso que Gideão fez? O medo da reprovação, o medo da recriminação, o medo de cair do conceito, na opinião dos homens, fez ele desprezar a Deus. Deus diminuiu no coração de Gideão e a tribo de Efraim cresceu. E qual foi a saída para um orgulho ameaçado? Bajulação, falsa modéstia e exaltação de homens, simplesmente para manter um conceito que ele achava que merecia na mente daquela tribo. Temor de homens, no fundo, tem por detrás um orgulho que não consegue pensar na ideia de ser ameaçado. Irmãos, eu penso que essa ainda é, hoje, o nosso drama, o nosso assédio. Eu penso que ainda hoje todos nós, temos pessoas, ou temos situações, em que ainda estamos buscando aprovação. Todos nós ainda temos situações em que parece que a opinião das pessoas é tão importante para nós, e pensar ser recriminado por essas pessoas faz a gente não suportar, e a gente teme a homens e a gente se submete a elas, em detrimento daquilo que Deus fala. Porque no fundo o temor de homens é uma alma que não está satisfeita com a aprovação de Deus, com aquilo que Deus diz. Ela precisa da aprovação de pessoas e daquilo que as pessoas dizem. Por exemplo, eu penso que adolescentes sofrem isso. Adolescentes no colégio sofrem a pressão do grupo, a pressão de serem rejeitados, de não serem populares. E eles são ameaçados a negociarem princípios que eles aprenderam na sua casa e na igreja, como questionar professor, falar mal do professor, como colar na prova, enganar os professores, enganar os pais, como falar como todo mundo fala, falando palavrão, xingar. Como se entregar à sensualidade na hora do intervalo ou na saideira, ficando com meninos ou meninas, ou até mesmo se dando a homossexualidade, simplesmente por medo de serem rejeitados no colégio, gente. É o temor de homens no colégio. Eu penso que jovens, e jovens adultos também, tá bom? Pastor, eu tenho 50 anos, sou jovem ainda, glória a Deus, você é jovem ainda, tá bom? Jovens passam por esse tipo de assédio, de temor de homens, no que diz respeito à sua aparência, por exemplo. Eles vivem correndo atrás de alguma manifestação de que precisam ser atraentes. Então caem nessa escravidão, na tirania da beleza, de que eles precisam ser belos, bonitos, sarados, porque senão não serão valorosos.
Então são capazes de fazer loucuras com seu corpo, ou se dedicarem de maneira idólatra à academia, usando até mesmo hormônios. Ou quando mais, acabam numa frustração porque acham que não consegue chegar naquele padrão de beleza que ele acha que precisa chegar. Então vem os distúrbios alimentares como bulimia ou anorexia, por exemplo. Mas no fundo, o que é isso senão um desejo de ser aprovado pelos homens usando da sua aparência? É assim que nós fazemos. Corremos esse risco. Eu penso que na nossa família nós podemos cair nesse erro. Quantos de nós temos medo da reprovação dos nossos filhos? Falamos disso hoje na classe de criação de filhos. Então nós não os recriminamos, nós não os confrontamos, nós não dizemos que eles estão errados, nós não tiramos coisas deles como uma forma de eles sentir o peso das consequências das suas ações, por medo de que eles virem as costas para nós e não nos amem mais. Então a gente se submete a eles. Quantos cônjuges têm o temor dos seus maridos, das suas esposas, por exemplo, e acabam se sacrificando, se submetendo a situações vexatórias, simplesmente porque não consegue conviver com a ideia de ser recriminado pelo seu próprio cônjuge? O que é isso senão um orgulho que está sendo ameaçado, transvestido de temor de homens, como Gideão fez? Eu penso que no trabalho nós podemos fazer isso. Queremos tanto o conceito das nossas chefias, daqueles profissionais que estão na nossa empresa que nós admiramos, e queremos provar para eles a todo custo que nós também somos inteligentes, que nós também somos bons, que nós também temos aquela intelectualidade, habilidade para estar naquela empresa. Então nos submetemos a trabalhos forçados, nos submetemos a pegar coisas que não nos devem, simplesmente para provar para as pessoas e para nós mesmos e para os nossos colegas de trabalho que também somos bons naquilo que fazemos. Deixa eu te perguntar, você consegue dizer não? Geralmente pessoas que não conseguem dizer não conseguem dizer não e se atolam de atividades porque não querem perder aquela imagem da pessoa legal, da pessoa prestativa na mente das pessoas. O que é isso senão um orgulho transvestido de temor de homens? Eu penso que nós podemos cair nisso na nossa igreja, no nosso ministério, por exemplo. Quantos de nós vivemos pensando no que as pessoas vão pensar sobre nós? O que os outros membros da igreja vão pensar sobre isso? E a nossa vida agora é conduzida não sobre a glória de Deus, não sobre a obediência a Deus, mas a nossa vida, as nossas atitudes, as nossas decisões estão sendo conduzidas por aquilo que as pessoas vão pensar. Temos que tomar uma decisão na igreja. Então levanta 5 ou 6 pessoas com temor de homem, dizendo: meu Deus, o que as pessoas vão pensar? Eu não sei o que as pessoas vão pensar, eu quero saber o que Deus pensa. Quantos missionários, por exemplo, que ficam sob o terror das agências missionárias e querem provar para as agências missionárias que não foi um erro eles terem ido para o campo. Manipulam resultados, manipulam a atividade simplesmente para provar para a agência, para a igreja que enviou, que não foi um erro. O que é isso senão temor de homens? Orgulho transvestido de temor de homens. Portanto, meus irmãos, a minha primeira aplicação nesse ponto para você e para nós: confesse nessa noite. Confesse, vasculhe o seu coração, quais são as situações e quais são as pessoas que você sabe que você tem a tendência de temer a homens. Quais são as situações em que o seu orgulho é mais questionado. E confesse isso diante de Deus hoje. Por favor, só não saia daqui dizendo: não foi para mim essa mensagem, como eu gostaria que fulano estivesse aqui. Olhe para a sua vida. Confesse, ore e confesse. Mas eu penso que é uma segunda manifestação.
O texto segue, e agora a segunda parte é grande, mas eu quero olhar só o verso 16 e 17. O texto diz agora que Gideão sai da presença de Efraim por cima, achou que abalou, e agora então ele sai numa busca enlouquecida de 2 reis que ainda sobreviveram dos midianitas, e ele percorre um longo período, um longo trajeto, a pé com seus 300, numa busca incansável para pôr a mão nesses 2 fugitivos reis midianitas. E ele passa por 2 cidades, 2 locais, Sucote e Penuel. Ele está cansado, fastigado, com fome, com sede, e ele pede para que aqueles israelitas deem para ele pão e água, para ele poder recobrar a energia e continuar a perseguição contra os reis midianitas. Mas aqueles 2 povos, agora, não apenas ameaçam o orgulho de Gideão, mas agora ferem o orgulho de Gideão. Eles dizem assim: o que você pensa que você é? Você pensa que você é príncipe, rei agora? Você já venceu os midianitas? Então vai lá, vence, depois vem aqui querer pedir alguma coisa. Agora Gideão não apenas tem que lidar com o drama do orgulho ferido, do orgulho questionado, mas agora Gideão tem que lidar com o drama do orgulho ferido. E o meu segundo ponto da mensagem de hoje é que um orgulho ferido levará a atitudes incontroláveis. Se o orgulho questionado vai levar ao temor de homens, o orgulho ferido vai levar ao descontrole, atitudes descontroladas. Depois que esses 2 povos questionam Gideão e ferem seu orgulho, Gideão faz uma promessa, e a promessa é o seguinte: eu vou lá pegar aqueles caras, e quando eu voltar, eu vou esfolar vocês vivos nos espinhos, vou derrubar essa torre e vou matar todo mundo. Você acha que isso é atitude de alguém humilde? Está mais para Romário do que Jesus, não é? Olha comigo o verso 16. Ele foi vencer os midianitas e diz: e tomou os anciãos da cidade de Sucote, e espinhos do deserto e abrolhos, e com eles deu severas lições aos homens de Sucote. Leia-se: matou eles esfolados vivos. Verso 17. Também derrubou a torre de Penuel e matou os homens daquela cidade. Gideão, quando teve o seu orgulho questionado, respondeu com temor de homens. Agora Gideão, quando teve o seu orgulho ferido, respondeu com grosseria, violência, raiva, ira, indignação, atitudes incontroláveis. Diz os historiadores que o que Gideão fez aqui com o seu próprio povo, nem os reis do seu tempo faziam com os prisioneiros de guerra. A atitude dele é mais cruel com o povo do que com os prisioneiros de guerra. Ele tortura até a morte os cidadãos de Sucote, e ele deixa morrer soterrado os cidadãos de Penuel, demonstrando flagrante ira, raiva, indignação, descontrole, tão somente por causa de um orgulho ferido. Tim Keller tem um livro brilhante, isso você já sabe, né? Brilhante. Sobre casamento. Você que é casado, você tem que ler esse livro. Pastor Flávio também tem, pode pedir para ele, tá bom? Também tem. E na sessão sobre o orgulho que destrói o casamento, Keller diz o seguinte: por natureza, o orgulho tem 2 coisas. Primeiro, por natureza, o orgulho é cego para qualquer preocupação a não ser ele mesmo. Ele só vê as suas necessidades, só vê os seus medos, só vê as suas dores, só vê os seus anseios. Ele é centrado em si, voltado para si mesmo. Ele é cego para qualquer outra coisa a não ser ele mesmo. Mas o orgulho também tem uma segunda faceta. Ao mesmo tempo que ele é cego, ele também é hipersensível.
hipersensível com as palavras, atitudes e críticas dos outros. Ao mesmo tempo que o orgulhoso, por um lado, ele só pensa em si mesmo, nos seus desejos, na sua honra, na sua imagem. Por outro lado, ele é hipersensível a qualquer tipo de crítica, a qualquer tipo de confronto, de contrariedade. E diz Keller, então, que o resultado disso tudo é ofensa, indignação, raiva, ira, descontrole, num espiral descendente que vai corroendo todos os relacionamentos até a pessoa ficar sozinha. Porque ninguém aguenta ficar do lado de uma pessoa hipersensível. Não foi isso que Gideão fez? Quando teve seu orgulho ferido, estava hipersensível às críticas, à contrariedade, disse: eu não vou deixar vocês manchar a minha honra dessa maneira, eu não vou deixar vocês me desrespeitarem dessa maneira, eu vou utilizar da força, se for preciso, para vocês me respeitarem, para vocês saberem que eu tenho valor. Um orgulho ferido, transvestido de atitudes incontroláveis. E o que ele faz? Chega a matar pessoas. Irmãos, eu penso que é o nosso drama ainda hoje, é verdade ou não é? Ainda lidamos com isso, ainda nos vemos como Gideão em tantas ocasiões em que o nosso orgulho é ferido. Deixa eu te perguntar, você é vista como uma pessoa descontrolada? Se as pessoas vivem dizendo para você que você é descontrolado, possivelmente é porque você tem alimentado um orgulho no seu coração e você não admite que ele seja ferido. Como por exemplo no casamento. Quantos casais, por causa de orgulho ferido, simplesmente passaram da barreira do respeito e começaram a se humilhar, talvez foram até para as vias de fato, para agressão física. Simplesmente casais, quando começam a se ofender com palavras, com atitudes, começa com um empurrão, depois um tapa na cara. O que é isso senão um orgulho ferido que vai dizer, inclusive, se tiver que usar da força eu usarei, mas você vai me respeitar aqui dentro. Eu penso que nós possamos cair nesse erro, meus irmãos. Eu penso que nós podemos cair nesse erro no trabalho, não podemos? Estamos lidando com uma equipe de trabalho, então a nossa opinião não foi ouvida, o nosso desejo não foi saciado, aquilo que a gente queria não foi feito, ou então a gente passou por algum tipo de humilhação, algum tipo de confrontação, fizeram alguma coisa errada, e o nosso orgulho foi ferido. Como a gente pode cair nesse erro de no trabalho sermos grosseiros, ríspidos com as pessoas? Eu penso que na igreja nós podemos cair com esse erro. Quantas vezes em igrejas, assembleias, simplesmente voa a cadeira, não é? O bicho pegou na assembleia. Pessoas levantando a voz, xingando as outras. Pessoas que abandonaram a comunidade de fé simplesmente porque não tiveram seus desejos saciados na igreja. Porque a igreja decidiu de maneira diferente do que elas queriam, elas não aceitaram e foram embora. O que é isso simplesmente senão um orgulho ferido, transvestido de atitudes incontroláveis? Meus irmãos, se esse é o nosso caso, se nessa noite você conseguiu identificar alguma coisa que você olhou para a sua vida e você disse: eu acho que eu tenho um orgulho ferido. A minha segunda aplicação para você é: se arrependa nessa noite. Não apenas confesse, mas peça perdão a Deus. Talvez você precise pedir perdão para alguém que você magoou, que você ofendeu, que você foi grosseiro, maldoso, simplesmente porque teve o seu ego ferido. Seu cônjuge, seus filhos, seu irmão na igreja, seu colega de trabalho, seu chefe. Não deixe essas coisas passarem.
Nessa noite Deus está te dando a oportunidade de começar a vencer esse inimigo, matar esse gigante. Como? Confessando e se arrependendo e fazendo caminhos de volta. Faça caminhos de volta, seja corajoso. Seja corajoso. Mas eu penso que tem uma terceira manifestação de orgulho. Olha comigo o verso 19. Nós vimos então que quando o orgulho de Gideão foi questionado, ele responde com temor de homens. Depois nós vimos que quando o orgulho de Gideão então é ferido, ele responde com atitudes incontroláveis. Mas agora nós vamos ver que quando o orgulho de Gideão é estimulado, ele responde buscando seus próprios interesses. Porque é isso que uma pessoa dominada pelo orgulho faz. Ela busca os seus próprios interesses. Diz o texto bíblico que ele mata pessoas do seu próprio povo e consegue pôr as mãos agora nos reis midianitas, Zeba e Salmuna. E Gideão, no verso 18, faz uma pergunta curiosa. Ele diz assim: quem eram as pessoas que vocês mataram lá na região de Tabor? Responde para mim, que eu quero ouvir. Gideão sabe a resposta. Mas o que Gideão quer é humilhar os reis midianitas. E ele quer mostrar para os reis midianitas o porquê que eles vão morrer agora. Crueldade. E os reis midianitas respondem: ora, eles eram como eram tu, semelhante a um rei. Os reis sabiam quem eram. E o verso 19, olha como Gideão responde. Então disse Gideão: eles eram meus irmãos, seus sem vergonha safados. Linguagem minha aqui, tá bom? Tradução segundo o pastor Rafael. Eles eram meus irmãos, filhos de minha mãe. Tão certo como vive o Senhor, se vocês tivessem deixado eles com vida, eu não mataria vocês agora. E olha como Gideão quer humilhar aqueles reis. Ele pede para o filho, um dos filhos dele, o primogênito, que é só um menino, um rapaz, Jeter, passa a espada nos dois agora. Porque Gideão quer que os reis midianitas sejam tão humilhados que morram pelas mãos de um menino. Mas o menino hesita, fica com medo. Então próprio Gideão vai lá, mata eles. E no verso 21 diz: dispôs, pois, Gideão e matou Zeba e Salmuna, e tomou os ornamentos em forma de meia-lua que estavam no pescoço dos seus camelos. Gideão não apenas mata os reis, mas agora ele faz algo que Deus proibia: pegar o despojo de guerra de uma nação pagã, que era consagrado a ídolos. Sabe por que Gideão faz isso? Porque Gideão não estava mais lutando por causa do Deus de Israel para libertar a nação de Israel. Gideão estava lutando por si mesmo. Ele não matou os dois reis por causa da ordem de Deus. Deus ficou para trás no coração de Gideão. Deus não faz mais diferença no coração de Gideão. Ele não luta mais por Deus. Como é que foi que Gideão correu para vencer os midianitas? Por quem que eles gritaram? Por Yahweh, por Yahvé, nós estamos fazendo isso. Mas agora Gideão está gritando: por mim, pela minha vingança, pela minha sede de justiça própria, eu vou matar vocês. E olha o que ele diz: se eu estava disposto a desobedecer a Deus e não matar vocês, se vocês deixassem meus irmãos vivos. O que é isso, meus irmãos? Senão um orgulho estimulado, transvestido da busca dos seus próprios interesses. Joshua Harris escreveu um livro sobre humildade. O pastor Flávio também tem, pode pedir tudo para ele, tá bom? Ele tem uma seção que ele fala sobre o perigo de a gente ser dominado pelo orgulho e acabar pegando a posição que Deus nos colocou, os talentos que Deus nos deu e a vida que Deus está nos dando todos os dias para buscar não a sua glória, mas os nossos próprios interesses. Ele diz: dizemos a nós mesmos que estamos lutando pela verdade de Deus. No entanto, de forma sutil, a luta que se trava dentro do nosso coração acaba sendo pela nossa própria identidade, pela nossa própria verdade.
A nossa luta torna-se cada vez menos uma questão relacionada a Deus, a sua glória e o seu nome. Então a nossa luta já não pode ser mais dita que é a luta de Deus. Ela se torna cada vez mais algo que diz a nós mesmos, aos nossos interesses. Quando isso acontece, diz Harris, iremos desprezar e demonizar qualquer um que se opuser a nós. É um orgulho estimulado, não mais questionado, não mais ferido, mas estimulado, que responde com temor de homens, que responde com atitudes incontroláveis, mas que responde agora numa busca para saciar seus próprios interesses. Foi isso que Gideão fez, não foi? Deus ficou para trás no coração de Gideão. Ele não se importa mais com Deus, com a nação de Israel. Ele se importa consigo mesmo, estava disposto a desobedecer a Deus se for preciso. Eu penso que nós podemos cair nesse mesmo erro ainda hoje, meus irmãos. Eu penso que a gente pode cair nesse erro de pegar preciosidades que Deus nos deu para usar pelos nossos próprios interesses. Deixa eu te perguntar, por que você está se esforçando tanto para conquistar as coisas que você quer? É por quem que você está fazendo isso? Por exemplo, eu penso que a gente pode fazer isso na família. Nós criticamos os nossos cônjuges, exigimos mudanças dos nossos cônjuges, dos nossos filhos, mas no fundo não tem a ver com a nossa preocupação de que eles precisam amar mais a Deus e se comportar de uma maneira que glorifique a Deus. No fundo tem a ver com nossa necessidade. Nós apenas queremos que os nossos cônjuges mudem para satisfazer o nosso desejo. Não tem a ver com Deus e a sua glória, tem a ver conosco. Nós podemos cair no erro, por exemplo, de exigir que os nossos filhos venham à igreja, não porque a gente quer que eles amem ao Senhor, conheçam ao Senhor, mas simplesmente porque a gente quer ser bem visto pelos outros como uma família perfeita. O que é isso senão um orgulho estimulado que está buscando seus próprios, pegando coisas de Deus para benefício próprio? Eu penso que nós podemos fazer isso no trabalho. No fundo, a gente não está utilizando os talentos que Deus nos deu, a energia que Deus nos deu, a intelectualidade que Deus nos deu para a glória dEle no trabalho, para servi-lo no trabalho, mas para nos autopromovermos. Sabe que essa é a razão do porquê você não anda contente com o lugar que você está? No fundo você acha que merece mais, no fundo você se sente injustiçado, no fundo você se sente menos pelo cargo que você exerce, e você vive insatisfeito, frustrado. Não deixe com que aquilo que Deus te deu, a vida, os talentos, a mente, a posição que Deus te colocou, seja uma forma de você estimular o seu orgulho e buscar simplesmente coisas próprias. Eu penso que nós podemos fazer isso na igreja, por exemplo. Nós corremos o risco, nós, pastores, vocês, missionários, membros da igreja que são líderes, que servem em algum ministério, eu penso que nós podemos cair no erro, sabe do quê? De nos envolvermos com a igreja local, não por causa do nome do Senhor, mas simplesmente porque a gente tornou a igreja um hobby. Nós tocamos no louvor, não porque nós queremos conduzir pessoas à adoração no culto, mas simplesmente porque queremos exercitar um talento. Nós gostamos de música, gostamos de tocar, e não há outro lugar para tocar. Ainda não temos coragem de tocar nos barzinhos, no Capitão Bar no centro, por exemplo. Então tocamos na igreja. Nos envolvemos com o ministério infantil, não para que as crianças amem o Senhor, não para que essas crianças vejam a glória de Cristo e se convertam, mas nos envolvemos porque nossos filhos estão lá, porque a gente gosta de fazer um trabalho filantrópico com crianças. Corremos esse risco. Ensinamos as pessoas na IBD, pregamos para as pessoas, não porque desejamos que Deus seja honrado, que Deus seja conhecido, mas simplesmente mostrar como temos uma boa oratória, como nós sabemos articular verdades bíblicas. Corremos esse risco.
Queremos nos envolver com a diretoria, queremos nos envolver porque queremos estar parte de grandes decisões, porque isso vai trazer um sentimento de importância para nós. Corremos esse risco, meu Deus, de buscarmos nossos próprios interesses, pegarmos coisas de Deus e buscarmos nossos interesses. Se esse é o caso, a minha terceira aplicação não é apenas que você confesse, não apenas que a gente se arrependa, mas uma aplicação boa aqui, sabe o que é? É ter bons amigos para te questionar. É você abrir o seu coração para aquilo que Gideão não fez. Abrir o coração para deixar que pessoas questionem seu coração. Com humildade. É antes de tomar uma decisão, antes de querer alguma coisa, procurar uma pessoa madura na fé, ou os pastores, e dizer: pastor, deixa eu abrir meu coração, eu tenho desejado tanto isso, mas eu não consigo perceber se isso é orgulho, vaidade ou piedade. Me ajuda, pastor. E você vai sentir o fogo do Espírito do gabinete como você nunca viu. Se você está sozinho, anda sozinho com a sua própria mente, isso não é um bom sinal, meu irmão, porque você está à mercê de si mesmo, do seu próprio coração, dos seus próprios desejos, e talvez você se blindou para que ninguém questione. Isso não é um bom sinal. Se a gente quer vencer o orgulho, se a gente não quer temer a homens, se a gente não quer ter atitudes incontroladas, ou se a gente não quer buscar os nossos próprios interesses, mas crescer em santidade, piedade e desfrutar das bênçãos de Deus, precisamos ter a coragem de abrir a nossa vida para ser questionada. Meus irmãos, nós que somos casados, essa é uma responsabilidade nossa com os nossos cônjuges. Questionar as motivações dos nossos cônjuges. Esposas que me ouvem, ser uma auxiliadora idônea significa questionar o seu marido até o fim. Quando você não tem convicção de que esse homem está fazendo e lutando pelo Senhor. Quantas vezes tomei com um pedaço de amassar macarrão no coração da minha esposa, paulada nas minhas motivações. E eu louvo a Deus por isso. Quantas vezes nesse ano o pastor Flávio já não me deu aquelas invertidas que você sai que parece cachorro, né? Comendo cavaco assim, ó. Meus irmãos, andar sozinho não é um bom sinal. Estejam juntos. Se cerque de pessoas maduras que possam questionar você, e você vai ver a beleza de uma humildade de Cristo brotar no seu coração, de caminhar com Deus. Mas eu vou para a última. Eu penso que ainda tem uma última. A partir do verso 22, Gideão agora vai manifestar a sua última forma de orgulho. Ele tem um orgulho questionado. Ele responde como? Temor de homens. Ele tem um orgulho ferido. Como é que ele responde? Atitudes incontroladas. Ele tem um orgulho estimulado. Como é que ele responde agora? Busca dos seus próprios interesses. Mas agora ele tem um orgulho inflamado. É o último nível. Pastor, tem o último nível. Orgulho inflamado. E ele responde, sabe como? Desejos secretos de vanglória. É assim que ele responde. Diz o texto, a partir do verso 22, Gideão humilha os reis midianitas e agora a nação de Israel ovaciona ele. E diz o verso 22, que a nação inteira pede que ele seja rei. Pela primeira vez na história de Israel. Domina sobre nós, te pedimos, ó Gideão, tanto tu como teu filho, e o filho do teu filho, porque foi tu que nos livraste do poder dos midianitas. O ego é um balão inchado. A resposta no verso 23 de Gideão é curiosa, ele diz: não dominarei. Ele é capaz até de cantar: Ele é o meu Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Rei. Eu não dominarei. Nem o meu filho. Olha o que ele responde no verso 23: Yahweh, o Senhor vos dominará.
A gente pode olhar para isso e pensar, Gideão se arrependeu. Gideão fez caminho de volta. Gideão botou a mão na consciência e agora ele glorifica a Deus, ele reconheceu, glória a Deus, acabou bem. Não. No restante do verso, a confissão da boca de Gideão não tem nada a ver com as atitudes do seu coração. Ele tem a confissão certa, ele é ortodoxo, mas o seu coração manifesta desejos secretos de vanglória. Primeiro, verso 24, sabe o que ele faz? Ele exige o despojo, as riquezas dos povos midianitas, como todos os reis da sua época faziam. Não quero ser rei, mas me dá aí as riquezas. Olha o verso 24. Disse-lhe mais Gideão, um pedido vos farei. Dai-me vós, cada um, as argolas do seu despojo. Ele diz que não quer ser rei, mas começa a agir como se fosse. O texto segue, verso 27. Gideão pega, estende um lençol e todo mundo começa a jogar as argolas de ouro. Historiadores dizem e teólogos dizem que o autor aqui está querendo é que a gente lembre do dia em que a nação de Israel também deu ouro e fez um bezerro de ouro. Vocês lembram disso? Lá no deserto. Ele quer trazer esse insight. Gostaram do meu inglês? Gostou, Bruna? Insight. Diz o verso 27 que desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal e pôs aonde? Na sua cidade, em Ofra. Gideão confecciona uma estola sacerdotal de ouro e leva para a sua própria cidade, em Ofra. O sumo sacerdote com o tabernáculo, com a arca, com os sacrifícios, era em Siló. E o que Gideão faz agora é uma cidade rival de adoração. E mais, Gideão com essa atitude está dizendo o seguinte: olha, o conselho do Senhor está vindo comigo na minha cidade. Quem quiser, vem comigo, pergunta para mim, que eu vou aconselhar vocês agora. Eu não quero ser rei, eu quero ser apenas um conselheiro. Olha o que diz o verso 27. E todo Israel se prostituiu ali após ela. A estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. Aquilo que era uma estola de sacerdote consagrado a Deus virou um amuleto místico de idolatria para a nação de Israel. Mas, no verso 30, diz o texto que teve Gideão 70 filhos, todos provindos dele, porque tinha muitas mulheres e concubinas, o que era costume dos reis da época. Não, eu não quero ser rei, mas me dá as riquezas dos vencidos. Eu não quero ser rei, mas na minha cidade vai ter o conselho do Senhor e a estola sacerdotal. Eu não quero ser rei, mas eu quero ter muitas mulheres como todos os reis têm. E olha comigo agora para acabar no verso 31. Para acabar. A sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu também à luz um filho. E ele, Gideão, lhe pôs o nome de Abimeleque, que literalmente significa: o meu pai é rei. Eu queria que esse fosse o nome do Heitor, mas a Jaque não deixou. Meu pai é rei. A Jaque não deixou. Você entende o que Gideão está fazendo aqui? Nutrindo desejos de vanglória de maneira secreta no seu coração. Ele diz uma coisa, mas o seu coração almeja outra. Já citei esse livro de Stuart Scott, Do Orgulho à Humildade, o pastor Flávio tem, falei no início. Procura lá, vai lá, pede lá para ele. Ele deixa claro como uma pessoa que tem um orgulho inflado, como eu falei, ela tem esses desejos de vanglória. Ele diz: o orgulho é uma busca de auto-reconhecimento, auto-exaltação, um desejo de controlar e usar todas as coisas em benefício próprio, para a sua própria glória. Não é isso que Gideão fez, gente? Começou a manipular as situações para receber glória, para ser chamado de rei. Meus irmãos, eu penso que esse é um drama para nós.
Deixa eu te perguntar, o que você quer com essas postagens que você tem feito no Facebook? Deixa eu te perguntar. Tem gente que parece metralhadora do Instagram, não é? Não faz outra coisa da vida, faz 30 stories por dia. O que você quer com isso? Você já viu aquela pessoa gordinha, que parecia modesta, parecia humilde, fez uma dieta doida, comendo uva, só uva. 50 dias comendo uva. E emagreceu 20 quilos e agora é super sensual, bota foto com biquinho no Facebook, no Instagram, começa a usar roupa indecente. O que aconteceu com essa pessoa? Mudou? Não, não mudou. O desejo sempre esteve lá. A vanglória sempre esteve lá, mas ainda ela não tinha uma oportunidade para manifestar. Mas agora ela tem, ela põe para fora de fato o que o seu coração sempre quis. A gente diz, não, pastor, não quero ser diácono da igreja. Não, pastor. Apenas quero servir a ceia, visitar os irmãos, participar de todas as reuniões e saber tudo que os pastores estão fazendo. Mas fora isso, eu não quero ser diácono da igreja. Não, eu não quero esse cargo no meu trabalho. Não, eu nem acho que posso. Eu acho que eu não vou conseguir. Estou atribulado. Acho que não vou conseguir essa nova tarefa. Mentirada! Estava desejando a queda do colega para assumir o lugar dele. Não, eu não quero que me liguem no meu aniversário. Nunca exigi isso. Mas virou a cara para as pessoas quando não ligaram. Não é assim que a gente faz, gente? É o drama do casal, né? A esposa fala no namoro, ela fala no namoro. E quando a moça fala algo no namoro, o rapaz ele pega isso como uma verdade eterna. Você precisa saber disso. Ela falou um dia, tá comendo esfirra do Beduínos, que é o que eles tinham para ir, né? Ela falou, olha bem, quando a gente casar, nunca me dê flores, porque eu não gosto de flores. Ele pegou, e é verdade eterna, nunca deu flor. Nunca deu. Um dia numa discussão, que no fundo o ego dela inflado, não está sendo estimulado pelo marido, ela joga na cara dele, a verdade é que você não vale nada, você nunca me deu flor. E rapidamente ele tem um déjà vu. Não é verdade? Ele volta 20 anos atrás no Beduínos. E ele recobra aquilo na sua mente como se fosse daquele dia. Ele é capaz de dizer a roupa que ela estava. Mas você disse que nunca gostou de flores. Não é assim que a gente faz, gente? É assim que a gente faz. Eu penso que a gente pode cair nesse erro. Na igreja. Mês de julho, comissão de ministérios, meu Deus, misericórdia do relator da comissão. A muvucada na igreja começa a comer solta. Vão me colocar no carro, vão me tirar, ai meu Deus, como é que vai ser e tudo mais. O que você está querendo com isso? Você quer estar à frente, quer aparecer? Não, longe de mim, querer uma coisa dessa. Glória ao Senhor, a Ele a glória. Gente, o que é isso, gente? Eu não ia citar isso, mas eu vou citar, vou ser ousado aqui, vou citar. John Bunyan, um pregador leigo, batista, diz a história que um dia ele pregou, ele desceu do púlpito, veio uma senhora e falou assim, pastor, que bênção. O senhor é um homem usado por Deus, o senhor é uma maravilha, o senhor é uma bênção. E John Bunyan, que não brincava com orgulho, disse assim, minha senhora, a senhora é a segunda pessoa que me disse isso hoje. A primeira foi o demônio, Satanás. Eu falei para o Léo hoje, quando estava preparando o sermão, que não ia citar isso, porque todo mundo vai ter medo de eu responder isso depois da pregação, né?
Eu não vou responder assim, tá, meus irmãos? Tá bom? Mas não é assim que a gente fica, meus irmãos. A gente diz que não quer, mas no fundo, a gente manifesta todas as evidências de que quer glória, quer ser exaltado. O que é isso, senão um orgulho inflado, manifestado em desejos secretos de vanglória. Deixa eu acabar com uma última aplicação dentre todas que eu já fiz, tá bom? Eu penso, meus irmãos, que além de confessar, se arrepender, estar perto de pessoas e abrir o nosso coração para sermos questionados, só existe um santo remédio para curar essa doença. E só existe um único poder para derrubar esse inimigo chamado orgulho no nosso coração, que é a compreensão vibrante do Evangelho de Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, abra comigo em Gálatas, capítulo 2. Olha como o apóstolo Paulo entendeu essa verdade. Quando a gente olha para essa história, a gente vê que o texto termina com a nação de Israel sendo vitoriosa sobre os midianitas, mas fracassada, porque se esqueceu do Senhor, idolatrou falsos deuses, não honrou o seu líder Gideão. Nós vimos que Gideão mesmo foi um exemplo de fracasso na cena final da sua vida. Isso faz a gente ter a convicção de duas coisas. Primeiro, Gideão não é o libertador do povo de Deus, porque a sua atividade orgulhosa levou o povo para a idolatria. E por outro lado, Gideão também não é um modelo de líder a ser seguido, porque o modelo de Gideão orgulhoso levou a nação a segui-lo, a vaidade, o orgulho, e isso só gerou ruína, contenda, briga e divisão dentro do povo de Deus. Então o que o autor do livro está nos querendo é nos dar uma sede de que outro libertador venha, que de maneira humilde nos conduza até Deus e nos afaste dos ídolos do nosso coração, e que seja um próprio exemplo de humildade a ser seguido. E só existe um com essas características, um que ao mesmo tempo seja todo poderoso para nos salvar, e que seja todo humilde para ser um modelo para nós. E só existe um que consegue reunir todas essas características: o bendito Senhor Jesus Cristo, o Rei Todo-Poderoso humilde. Olha o que diz o verso 20. Eu quero terminar como a compreensão maior do Evangelho nas nossas vidas é a única arma para vencermos. Ele diz: estou crucificado com Cristo, no verso 19. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo está dizendo: eu fui crucificado com Cristo e agora eu não vivo mais para mim mesmo. Eu não vivo na busca da minha própria imagem, da minha própria glória. Eu posso ser liberto da escravidão, da opinião das pessoas, da aprovação das pessoas. Isso não me importa mais, porque aquele que tinha todo o direito de me condenar me aceitou, me amou, se entregou por mim, e agora eu vivo pela fé no Filho de Deus. E agora eu tenho em Cristo tudo aquilo que antes eu buscava no dinheiro, tudo aquilo que eu buscava nas pessoas, no amor humano, agora eu tenho em Cristo, e isso de maneira infinita, e isso agora é derramado na minha vida quando eu recebo a Cristo e confio nele cada dia mais. Meus irmãos, se somos crentes, se isso é verdade em relação a nós, nós precisamos hoje nos despirmos dessa sede, desse desejo de querer ser aplaudido e aprovado pelos outros, e pela fé nos apegarmos a quem Cristo é, aquilo que Ele diz sobre nós e aquilo que Ele promete para nós. Não preciso que as pessoas me tenham em alta, porque Cristo Jesus
já me aprovou, já me justificou. E pela fé eu vivo neste mundo satisfeito e posso agora seguir o seu exemplo, porque a opinião das pessoas não me abala mais. Eu tenho a opinião de Deus. Deixa eu terminar com Spurgeon, que disse assim: quando as pessoas falarem mal de você, presta atenção nisso. Quando as pessoas falarem mal de você, não fique apavorado. Você é bem pior do que elas possam imaginar. E se eu posso acrescentar, eu acrescentaria. E se as pessoas não te derem o crédito que você achava que merecia, não fique abalado. Em Cristo, você já foi completamente amado pelo Pai. E em Cristo você pode ter tudo aquilo que a sua alma tanto anseia: amor, segurança, aceitação e bênção para toda a eternidade. Portanto, meu irmão, renda-se a Cristo Jesus, o libertador do povo, o modelo a ser seguido. Que Deus nos dê graça e que Deus nos abençoe.